Amados irmãos e irmãs, nós estamos no último sábado deste ano. Estamos quase no finalzinho do ano. E esse ano foi um ano muito especial, diferente dos outros anos, porque muitos fatos aconteceram. E eu creio que houve uma transformação nas nossas vidas, nas vidas de cada um de nós, não somente na parte humana, mas também na parte espiritual. Eu creio que o Senhor falou de uma maneira muito intensa, muito forte com cada um de nós. O Senhor falou por meio das suas palavras, e o Senhor também falou conosco por meio dos acontecimentos. Os acontecimentos não estão debaixo do nosso controle. Tudo está debaixo do controle de Deus. Mas o que nós temos dia a dia é a sua palavra. E nós podemos ver a importância da palavra de Deus no meio de todas essas tribulações, no meio de todos os problemas, no meio de tantas incertezas. Nós vimos e continuamos vendo como a palavra de Deus é o que nos sustenta. 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 4, diz o seguinte: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Nós podemos ver que no meio das dificuldades há necessidade, por meio da palavra, para que nós sejamos confirmados. Recebemos a exortação da palavra. Tudo isso para o benefício da nossa fé. Versículos 3 e 4 dizem: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Precisamos ver, amados irmãos e irmãs, que há coisas que Deus designou para nós. Faz parte da nossa jornada. Muitas dessas coisas nós passamos juntos. São experiências em comum. Outras de uma maneira individual, particular. E o versículo 4 diz: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então nós podemos ver que a palavra de Deus sempre nos prepara para o que há de vir. O Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos equipa para nós enfrentarmos, seja para o cumprimento da nossa missão, seja para vencermos as dificuldades. Isso quer dizer os aspectos positivos e negativos. Podemos ver a importância da palavra de Deus. E nós vimos que Timóteo foi e viu que os irmãos estavam firmes. Por que os irmãos ficaram firmes? Porque eles haviam recebido a palavra de Paulo. Paulo havia plantado neles a palavra de Deus, de tal modo que permaneceram firmes no meio da tribulação. E isso é o que Deus está fazendo hoje em nós. Ele está nos dando da sua palavra. E nós todos percebemos que nesse ano, no meio de tantas dificuldades, o falar de Deus foi intenso. E esse falar de Deus nos sustentou até o dia de hoje. E nós cremos que nos sustentará nos dias que há de vir. O que virá no próximo ano nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa,
que o Senhor está conosco. Isso é que nos dá força. O Senhor é aquele que trabalha em nós fé, amor e esperança. E nós sabemos que o Senhor sempre fala conosco é para nos preparar. Por isso, é muito importante nós tomarmos a palavra de Deus de uma maneira viva e real, absorvermos e aplicarmos para a nossa vida. No passado, nós compartilhamos alguns versículos, e eu quero repetir. João 16, versículo 4. O Senhor Jesus disse: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Então o Senhor fala conosco, para que quando as coisas acontecerem, essa palavra possa chegar de novo em nós, possamos nos recordar das palavras que o Senhor falou conosco. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então podemos ver que o Espírito, por um lado, nos ensina, por outro lado, nos faz lembrar de tudo que o Senhor falou conosco. João 14, 29, disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Nós temos recebido muito uma palavra sobre o que há de vir, sobre o final dos tempos. O Senhor está falando conosco para que quando acontecer, nós já possamos saber e nós possamos crer. E ao olharmos os fatos, possamos dizer, é a palavra do Senhor se cumprindo. Mas, nesse momento, nós já estaremos equipados, fortalecidos, capacitados para enfrentar o que virá. Marcos 13, 23 diz, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Que coisa maravilhosa, o Senhor já falou conosco o que virá pela frente. Então, nós devemos ficar de sobreaviso, alertas, vigilantes, para que possamos perceber os fatos quando acontecerem. Meu sentimento é um sentimento de gratidão ao Senhor. Eu pertenço a um povo abençoado, um povo que tem recebido a palavra de Deus. Sabe, essa deve ser a nossa visão, o nosso sentimento, a nossa percepção. Nós somos bem-aventurados, porque nós temos a palavra de Deus. Sempre lembrando de Colossenses 3,16, a primeira parte. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Que essa palavra, a palavra de Deus, habite ricamente em nós. E aí, com essa palavra, nós possamos nos instruir e aconselhar mutuamente. É com muita alegria que eu vejo irmãos e irmãs ruminando juntos a palavra, principalmente as irmãs, diariamente. O que estão fazendo? Estão instruindo e se aconselhando mutuamente, diariamente. E fazendo com que a palavra habite ricamente no interior delas. Isso deve ser parte do nosso viver. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, fala alguma coisa a respeito da volta do Senhor. Mas eu gostaria de dar ênfase não nos fatos, porque os fatos que irão acontecer,
por meio, né, dos vários estudos, das mensagens que nós temos seguido de perto, né, as palavras do irmão Pedro, do irmão Esdras, tal, nós já sabemos muitas coisas. Mas eu quero fazer a aplicação da palavra. 1 Tessalonicenses 4:13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu não vou falar sobre a questão de dormir no Senhor, o arrebatamento, não. Eu vou falar sobre a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Então, aqui diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo não quer que nós sejamos ignorantes no que tange a palavra de Deus. Por isso, é muito importante conhecermos a palavra de Deus. É importante nós lermos a Bíblia, é importante nós lermos livros espirituais, é importante nós termos comunhão sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não podemos ser ignorantes quanto a fatos tão importantes, fatos cruciais para a nossa vida e para o nosso futuro. Então, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Por que Paulo ensina? Por que Paulo exorta? É porque ele não quer que nós sejamos ignorantes. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós não podemos ter uma atitude de simplesmente passividade, de saber ou não saber, tanto faz. É muito importante saber, porque tem coisas que nós precisamos saber. Nós não podemos ser ignorantes, principalmente no que tange a palavra de Deus. Se Deus deixou a sua palavra para nós, se Deus deixou a Bíblia para nós, não é para que nós sejamos ignorantes, não é para que nós tenhamos a Bíblia e deixemos ali num canto, porque essas palavras são palavras de Deus para nós. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa, nesse versículo diz: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não temos direção e nós não temos esperança. Pergunte para qualquer pessoa nessa terra, qual é a sua esperança? Talvez ele fale de esperanças dessa terra, mas se alguém não conhece Deus, ele pode ter alguma esperança na vida futura? E se você não tem esperança, você vive triste. Então, você sabe, muitas vezes nós estamos tristes porque nós não conhecemos a palavra de Deus adequadamente. Por quê? Porque se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos conhecer que futuro Deus planejou para nós. Na eternidade, no milênio, o que Deus quer, que nós sejamos vencedores. Então, olha, um bom remédio contra a tristeza é conhecer a palavra de Deus. E não somente isso. 1 Tessalonicenses 4:15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Como eu disse, eu não vou falar sobre essa questão de dormir, ressuscitar, ser arrebatado, tal. Eu quero falar sobre a importância da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses 4:15, Paulo diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor continua falando conosco, ele usa os seus profetas, os seus servos,
para declarar a nós a palavra do Senhor. Por isso é tão importante nós acompanharmos o falar de Deus para os tempos atuais, para os dias de hoje. E 1 Tessalonicenses 4:18, que diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olha só, a palavra de Deus nos consola. Está vendo? A palavra de Deus nos dá esperança, a palavra de Deus nos dá força, a palavra de Deus também nos consola. Esse versículo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós estamos aplicando essa porção, usando a essência da palavra, a função da palavra, o poder da palavra. Não é algo maravilhoso? Agora, nós vamos penetrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós veremos dos versículos 1 até 11. Primeiramente, os versículos 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo diz que não havia necessidade de escrever para eles. Por quê? Porque Paulo, quando esteve com eles, Paulo falou sobre isso. E ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, não é somente uma questão de ouvir a palavra, mas uma questão de absorver, compreender a palavra e compreender de uma maneira adequada, com precisão. Por isso que é muito importante a comunhão. Por exemplo, nós juntos ouvimos uma porção da palavra, cada um tem um certo entendimento. Mas, sabe, algumas vezes há o perigo de você compreender de maneira equivocada. Você acha que compreendeu, você interpretou de maneira errada. E ao ter comunhão com os irmãos, daí surge a oportunidade de algum irmão ou irmã corrigi-la ou corrigi-lo, para que então você saiba com precisão a que se refere a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito ampla, tem tantos e tantos aspectos. Muitas vezes, porque nós temos um conceito natural, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós interpretamos de uma maneira errada. Por isso, nós precisamos de irmãos que são mestres para nos ensinar. Mas olha só, Paulo diz: não há necessidade de que eu vos escreva. Por quê? Porque Paulo pressupõe que o que ele havia falado aos Tessalonicenses, eles tinham compreendido. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como eles se inteiraram? Certamente por meio das palavras de Paulo, quando Paulo esteve com eles. Agora, Paulo não tinha necessidade de escrever novamente. Os irmãos compreenderam? Então, por isso é muito importante nós absorvermos, ruminarmos a palavra, termos comunhão na palavra. Por quê? Porque não é somente uma questão de nós sabermos, mas termos a compreensão real. Daí veremos a importância daquela palavra em nossas vidas. Como essas palavras nos levarão a vencer quando as dificuldades surgirem, quando as dúvidas vierem, quando o inimigo nos atacar, quando os fatos acontecerem.
nós então, já com o fundamento da palavra, nós iremos avançar. O versículo 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Sabe, estou lendo essa porção, não aplicando sobre os fatos que virão, mas sobre a aplicação da palavra, usar a palavra para os fatos que virão. Então, olha só, o versículo 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Aí, por meio desse versículo 3, nós podemos compreender que nesse mundo há duas palavras, dois tipos de palavras. O primeiro tipo é o que andam dizendo. É o que está no versículo 3. Quando andarem dizendo. Um tipo de palavra é o que andam dizendo. Outro tipo de palavra é a palavra de Deus. E há uma grande diferença entre o que andam dizendo e a palavra de Deus. O que andam dizendo são as coisas ligadas ao conhecimento do homem, é a visão humana dos fatos, mas a palavra de Deus nos dá a visão divina dos fatos. E aqui diz, quando andarem dizendo paz e segurança. Paz e segurança virão? Não, virá a repentina destruição. Então, nós não podemos confiar no que andam dizendo. Nós só podemos confiar na palavra de Deus. Isso é fundamental para as nossas vidas, para as nossas experiências. E aí, no versículo 4 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Aqui ele diz que nós não estamos em trevas. Por que nós não estamos em trevas? Primeiramente, porque nós temos a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está vendo? Nós não estamos em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nós temos a palavra de Deus e esse dia não nos apanhará de surpresa, porque o Senhor tem falado conosco. Por isso é tão importante nós tomarmos a palavra de Deus. Eu acho que o falar de Deus nunca foi tão intenso como nesse ano que está terminando. Porque nós estamos vendo os sinais, os grandes sinais da volta do Senhor. Nós não estamos nas trevas. Nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E no passado nós já explicamos esse versículo. Lâmpadas para os meus pés. É uma questão da luz para o tempo próximo, para para os momentos que estamos vivendo agora. E quando diz a luz para os meus caminhos, se refere ao caminho que nós temos pela frente. Então, a palavra de Deus nos capacita para o momento de hoje e também nos mostra o caminho que temos pela frente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É esse momento atual, esse momento perto de nós. Luz para os meus caminhos.
o que está pela frente, lá na frente. E o versículo 5 diz: porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Louvado seja o Senhor. Olha só, somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não temos nada a ver com a noite. Nós temos tudo a ver com a luz e nós temos tudo a ver com o dia. Por quê? Porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é o nosso sol da justiça. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Isso aqui é alguma coisa tremenda. Nós todos precisamos receber a revelação desse fato espiritual. Nós não somos da noite. Aqui tem uma afirmação clara. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha só, luz, dia, trevas, noite. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, nós não devemos ter ligação com a noite nem as trevas. A nossa ligação, nosso relacionamento é com a luz e com o dia. Efésios 5, versículos 8 a 14, nos dá mais detalhes sobre isso. Aqui diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Antigamente nós éramos trevas, agora nós somos luz. Então em Efésios 5 fala até um pouquinho mais. Olha, essa parte de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, nesse versículo 5 diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Aqui, em Efésios 5, fala que nós somos luz e andai como filhos da luz. Então, olha só, nós somos luz, nós somos filhos da luz e nós somos filhos do dia. Mas outrora éramos trevas, outrora éramos da noite e éramos das trevas. Mas hoje já não somos mais. Esse mundo é tenebroso, não é? As coisas, olha o que está acontecendo nesse mundo. Mas louvado seja o Senhor, nosso relacionamento é com a luz, é com o dia, porque nós somos luz no Senhor, somos filhos da luz, somos filhos do dia. Efésios 5:9 diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha só, quando estamos na luz, sendo filhos da luz e filhos do dia, o que nós vamos provando e experimentando? O que é agradável ao Senhor. Esse é o resultado de sermos luz, andarmos na luz, sermos filhos da luz e filhos do dia. Mas, se nós temos relação com as trevas da noite, o que acontece? Versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Veja, na luz, nós experimentamos o que é agradável ao Senhor. Nós expressamos o que é agradável ao Senhor. Mas, nas trevas, o que fazemos é vergonha. Vergonha. Obras infrutíferas das trevas.
Agora, se somos da luz, nós temos o fruto da luz. Se estamos nas trevas, nós temos as obras infrutíferas das trevas. E só traz vergonha. Mas na luz, nós provamos o que é agradável ao Senhor. Por isso, nós temos que guardar o princípio que está em Efésios 5:13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Então, aqui falam de coisas que a luz reprova. A luz expõe, a luz reprova. Versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Louvado seja o Senhor. Nós temos a palavra em nós. E aí o que é gerado? Nós, pelo fato, temos ganho a vida divina. Hoje nós somos luz, somos filhos da luz e somos filhos do dia. Nós outrora éramos trevas, nós éramos da noite, éramos das trevas, mas hoje somos da luz. E aí, voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui o Senhor nos alerta, não vamos dormir. E eu creio que esse ano que está terminando, depois de acontecer tanta coisa, acho que não tem mais ninguém dormindo, né? A gente estava até dormindo. Isso quer dizer, nós não estávamos percebendo, mas com tudo que aconteceu, com tudo que o Senhor falou conosco, nós despertamos, recebemos luz do Senhor. Então, nós não vamos dormir como os demais. Isso quer dizer que tem muita gente dormindo, mas nós não vamos dormir. Mas nós vamos vigiar e ser sóbrios. Por quê? Versículo 7 diz, ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Fazem as coisas ocultas, escondidos. À noite, nas trevas, tudo é escondido. Quem dorme, dorme de noite, mas nós somos da luz. Nós somos do dia. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Mas nós somos do dia. Por isso nós não tomamos o vinho desse mundo. Quando nós nos embriagamos, nós não conseguimos ficar sóbrios. Você sabe, quando você está dormindo, você não percebe nada. Você não sabe nem o que está acontecendo. Por quê? Porque você está dormindo. Estou falando de um sono profundo. Então pode chover, pode ter trovoadas, tudo. Outro dia você diz, ué, por que esse chão está molhado? Mas choveu. Não, eu não vi nada. Por quê? Porque estava dormindo. Então, quando você está dormindo, você não percebe nada do que está acontecendo. Mas nesse ano aconteceu tanta coisa, e no ano que vem ainda vai acontecer muita coisa. Você percebeu ou não percebeu? E aí, quando você está embriagado, você até pode estar acordado, mas o que você percebe é tudo deturpado, não é a realidade. Você vê todas as coisas de uma maneira equivocada. Por quê? Porque você está embriagado. Não consegue perceber o que é real, o que é importante, o que é de valor. Você pode ver o mundo está caminhando de mal a pior.
tantas coisas das trevas sendo implantadas e a sociedade está aplaudindo. Diz, agora sim as coisas vão ficar certas no lugar. É porque estão embriagados. Não percebem as coisas. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, aleluia, nós somos do dia, sejamos sóbrios. Nós somos do dia, nós não somos da noite. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui nós vemos fé, amor e esperança. Fé e amor, aqui como uma couraça, a couraça da fé e do amor. Isso quer dizer que quando nós temos fé e amor, nós conseguimos rechaçar o ataque do inimigo. Nós temos proteção. Sem fé e amor, nós estamos sujeitos aos ataques e nós somos feridos. Sofremos dano, mas quando nós temos fé e amor, nós temos uma couraça. E o capacete da esperança da salvação é para o quê? Para proteger nossa mente. Nós temos a esperança. Olha a importância da fé, do amor e da esperança nos dias de hoje, nessa batalha. Nós precisamos da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Estamos num período de trevas, mas nós somos do dia. Por isso nós não nos misturamos. Nós sabemos para que direção nós estamos indo. Nós ouvimos a palavra de Deus e não o que andam dizendo. Versículo 9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos salvou, não para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Não é maravilhoso? Esse é o nosso destino. Nosso destino não é a destruição. Nosso destino é a salvação mediante nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 10. Jesus Cristo que morreu por nós, para que, preste atenção, esse para que é muito importante, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aqui dormir é dormir no Senhor, isto é morrer, né? Vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O negócio é ser um com o Senhor. Se eu estarei nessa terra, sendo um com o Senhor. Se o Senhor me levar antes da sua volta, eu estarei para sempre com o Senhor. Vivamos em união com Ele. E o versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, nesse momento, nesse mundo em que estamos vivendo, estamos aqui na vida da igreja, louvado seja o Senhor. Nós precisamos, aqui diz, consolai-vos, pois, uns aos outros. Vamos consolar uns aos outros com a palavra de Deus, com fé, amor e esperança. E aqui diz, edificai-vos reciprocamente. Então vamos edificar uns aos outros. Louvado seja Deus, eu não estou sozinho. Eu tenho irmãos para me consolar, para me edificar. Aqui, Paulo diz para os Tessalonicenses, como também estáis fazendo. Louvado seja o Senhor. Nos dias de hoje, nós estamos fazendo isso.
Se alguém perguntar, irmão, o que você faz na vida da igreja? Nós estamos nos consolando e nos edificando reciprocamente. Nós estamos fazendo isso, estamos vivendo isso. Por que estamos vivendo isso? Porque o Senhor nos deu a sua palavra. E por meio da sua palavra nós fomos capacitados, fomos despertados, fomos equipados, fomos corrigidos. E agora esse é o nosso viver. E esperamos que, vivendo assim, terminar esse ano. Daí, vivendo assim, começar o ano que vem. Amém? Que o Senhor nos abençoe.